Imagine descobrir que existe uma palavra, uma única palavra, que se você soubesse pronunciá-la corretamente, sua vida espiritual nunca mais seria a mesma. Mas há um problema. Os próprios mestres que deveriam te ensinar essa palavra a mantêm em segredo. E Eckhart Tolle não é exceção. Durante anos, eu me perguntei por que alguns buscadores espirituais avançam rapidamente na trilha espiritual, enquanto outros ficam estagnados por décadas. Lendo os mesmos livros, praticando as mesmas meditações, seguindo os mesmos ensinamentos, até que descobri algo perturbador. Existe um vocabulário oculto, palavras que carregam frequências específicas, palavras que, quando pronunciadas com a intenção correta, dissolvem camadas de condicionamento mental que nem sabíamos que existiam. Mas por que esconder isso de nós? A resposta vai te incomodar, porque se todos soubessem essas palavras, se todos tivessem acesso a essa chave linguística, os próprios mestres perderiam sua posição de autoridade. Pense nisso por um momento. Se você pudesse acelerar sua jornada espiritual apenas conhecendo as palavras certas, você ainda precisaria de anos de retiros espirituais, de livros que dizem a mesma coisa de formas diferentes, de cursos caros que prometem aquilo que uma simples palavra poderia entregar? Eu sei como você se sente neste momento. Você já teve a sensação de que estava sendo mantido na ignorância? Como se houvesse algo que todos os mestres sabiam, mas que ninguém te contava diretamente? Você não está imaginando coisas. A primeira palavra proibida que vou revelar hoje é uma que Eckhart Tolle menciona apenas uma vez em toda a sua obra. Uma única vez, escondida no meio de um parágrafo aparentemente insignificante. Mas antes de te contar qual é, você precisa entender por que ela foi enterrada. Esta palavra tem o poder de dissolver instantaneamente aquilo que Tolle chama de o véu da ilusão. Não gradualmente, não depois de anos de prática, instantaneamente, como uma chave que se encaixa perfeitamente numa fechadura que você nem sabia que existia. Mas se eu te dissesse essa palavra agora, você faria exatamente o que eu fiz quando a descobri pela primeira vez. Você a rejeitaria. Acharia simples demais, óbvia demais. Isso que os mestres não a ensinam diretamente. Eles sabem que nossa mente precisa estar preparada. Precisa passar por um processo de quebra de paradigmas. Você já se perguntou por que Eckhart Tolle sempre fala sobre o agora, mas nunca te ensina como realmente chegar lá? Porque ele descreve o estado de paz de 1000 maneiras diferentes, mas nunca te dá a ferramenta exata para acessá-lo, porque a ferramenta é uma palavra, e essa palavra não pode ser vendida em livros, não pode ser ensinada em cursos intensivos, ela só pode ser sussurrada, de coração para coração, como os antigos mestres faziam antes da espiritualidade se tornar um mercado. Eu descobri a primeira palavra proibida durante um momento de angústia profunda. Estava há 3 anos estudando Eckhart Tolle religiosamente. Lia o guia de Tolle toda semana. Praticava a contemplação. Tentava me manter presente, mas nada acontecia. Eu me sentia como ator representando o papel de uma pessoa espiritual, repetindo as palavras certas, fazendo os gestos corretos, mas por dentro eu sabia que estava fingindo. Até que uma noite, frustrado, eu gritei para o universo: o que é que eu não estou entendendo? Não, silêncio. Um silêncio diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Não era a ausência de som, era a presença de algo maior. E nesse silêncio, uma palavra emergiu. Não como um pensamento, não como uma lembrança. Ela simplesmente estava lá, esperando que eu parasse de procurar para poder ser encontrada. Quando pronunciei essa palavra pela primeira vez,
algo se rompeu dentro de mim. Foi uma experiência mística. Não vi luzes, não senti êxtase. Foi mais simples que isso. Foi como acordar de um sonho que eu nem sabia que estava sonhando. E percebi algo terrível. Todos os livros que eu havia lido, todas as horas de meditação, todas as palestras que eu havia assistido, eram apenas preparação para este momento, para esta palavra. Mas ninguém me disse isso. Porque se me dissessem, eu teria pulado todo o resto e ido direto para a palavra. E talvez não estivesse pronto. Ou talvez os próprios mestres não soubessem que eu poderia estar pronto. Você já sentiu que está sendo subestimado espiritualmente? Como se os ensinamentos que você recebe fosse uma versão diluída daquilo que realmente funciona? Eu sei que sim, porque é exatamente isso que está acontecendo. A segunda palavra proibida é ainda mais poderosa que a primeira. E Eckhart Tolle a conhece muito bem, mas ele nunca a ensina publicamente. Sabe onde eu a encontrei? Numa entrevista que ele deu em 1998. Antes de ficar famoso, antes de aprender a editar suas palavras. Nessa entrevista, ele menciona uma palavra em alemão, uma palavra que, segundo ele, dissolve a ilusão do tempo numa fração de segundo. Mas quando perguntaram para ele explicar melhor, ele mudou de assunto. E essa palavra nunca mais apareceu em nenhum de seus livros. Coincidência? Eu passei 2 anos procurando essa entrevista. 2 anos, até que finalmente a encontrei numa biblioteca universitária, num arquivo esquecido que ninguém mais se lembrava que existia. Quando ouvi essa palavra, quando a pronunciei pela primeira vez, entendi por que ela foi apagada dos ensinamentos oficiais. Porque ela funciona rápido demais. Ela corta todos os intermediários. Porque ela te leva direto para onde você quer chegar, sem passar pelas 1000 etapas que os mestres insistem que são necessárias. Mas será que são mesmo necessárias? Ou será que elas existem para manter você dependente? Para garantir que você continue comprando livros, frequentando cursos, buscando sempre o próximo nível de ensinamento. Eu sei que é difícil aceitar essa possibilidade, especialmente se você, como eu, colocou o Eckhart Tolle num pedestal. Mas e se eu te dissesse que o próprio Tolle foi vítima desse sistema antes de se tornar famoso? Se eu te contasse que existe uma terceira palavra, uma palavra que ele aprendeu de um mestre ancestral, mas que prometeu nunca revelar publicamente. Uma palavra que, segundo este mestre, é tão poderosa que pode despertar uma pessoa em minutos, mas também pode levá-la à loucura. Você se sente preparado? Porque preciso te avisar algo antes de continuar. Uma vez que você conhecer essas palavras, uma vez que você as pronunciar com a intenção correta, não há volta. Você não conseguirá mais fingir que não sabe. Você não vai conseguir mais se esconder atrás daquela história de que o caminho espiritual é longo e gradual. Porque você vai ter a prova de que existe um atalho. E essa prova vai mudar tudo. Vai mudar como você vê os livros de espiritualidade, vai mudar como você vê os mestres, vai mudar como você se vê. Tá preparado para essa mudança? Porque a partir do momento em que eu revelar a primeira palavra proibida, você se torna responsável por ela. Você se torna responsável pelo poder que ela carrega. E você se torna responsável por decidir se vai usá-la ou não. A escolha será inteiramente sua. Mas antes de fazer essa escolha, antes de cruzar essa linha, você precisa entender exatamente o que está em jogo. Porque essas palavras não são apenas sons, elas são chaves. Chaves para portas que, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. E do outro lado dessas portas, do outro lado existe uma versão sua que os mestres preferem que você nunca conheça. Uma versão que não precisa deles. Uma versão que não precisa de livros. Uma versão que não precisa de anos de preparação. Uma versão que simplesmente sabe. Está pronto para conhecer essa versão de si mesmo? A primeira palavra proibida é
paradoxalmente simples. É uma palavra que você já conhece, que já ouviu 1000 vezes, mas que nunca pronunciou da forma correta. A palavra é assim, mas não como você pensa, não como uma confirmação, não como concordância, assim como aceitação absoluta do momento presente, como rendição total ao que é. Quando Eckhart Tolle fala sobre aceitar o agora, ele está falando sobre essa palavra, mas ele nunca te ensina como pronunciá-la internamente. Nunca te explica que existe uma diferença entre pensar assim e sentir assim, porque a pronúncia interna de assim não é mental, é visceral. É como se você estivesse assinando um contrato cósmico, como se estivesse dizendo ao universo: eu paro de lutar contra isso, eu paro de resistir. Seja como for, eu aceito. Mas há uma técnica específica que os mestres ancestrais usavam. Uma técnica que Tolle mencionou apenas uma vez, numa conversa privada que foi gravada sem ele saber. Quando você pronuncia assim internamente, você não pode estar tentando mudar nada. Você não pode estar esperando que algo melhore depois da aceitação. Tem que ser uma rendição genuína, como se você estivesse morrendo para a necessidade de que as coisas sejam diferentes. E quando você consegue fazer isso, amém. Quando você realmente sente a palavra assim ecoando no seu peito, algo extraordinário acontece. Sua resistência inconsciente simplesmente se desfaz, como gelo derretendo sob o sol escaldante do sertão. É como se você estivesse dizendo sim com cada célula do seu corpo, com cada fibra do seu ser. Experimente agora. Feche os olhos, respire fundo e, quando expirar, pronuncie mentalmente assim, como se fosse a última palavra que você vai pronunciar na vida. Sentiu? Sentiu como algo se dissolve dentro de você? Não é a mente que relaxa, é algo mais profundo. É como se uma tensão que você nem sabia que carregava simplesmente desaparece. Mas eu avisei que você iria rejeitar. É só isso? Você está pensando? Uma palavra que eu já conhecia? É exatamente essa rejeição que te mantém preso. Os mestres sabem que nossa mente sempre busca complexidade. Sempre quer algo elaborado, algo que pareça importante. Mas a verdade espiritual é constrangedoramente simples. A segunda palavra proibida vai te chocar ainda mais. É aqui. Mas novamente, não como você imagina. Não como uma localização física. Aqui, o único lugar onde a consciência existe, como o ponto zero de toda a experiência. Quando você pronuncia aqui internamente, você está fazendo mais do que localizar seu corpo no espaço. Você está ancorando sua consciência no único momento que realmente existe. Tolle fala sobre presença há décadas, mas ele nunca te ensina que a presença tem uma palavra-chave. Uma palavra que, quando pronunciada corretamente, te puxa instantaneamente para fora da mente e te coloca exatamente onde você precisa estar. Mas há um segredo dentro desse segredo. Quando os mestres sufis pronunciavam aqui, eles não estavam apenas se localizando no espaço. Eles estavam reconhecendo que aqui é onde Deus existe, onde o divino se manifesta, onde o infinito toca o finito. É por isso que essa palavra é tão poderosa. Porque quando você realmente sente aqui, você não está apenas presente no momento. Você está presente na eternidade. Você está tocando aquele lugar onde tempo e espaço se encontram com o que está além deles. E há uma forma específica de pronunciá-la que multiplica seu poder. Você pronuncia aqui como se estivesse descobrindo um tesouro. Como se pela primeira vez na vida você estivesse realmente vendo onde está. Como se este aqui fosse o lugar mais sagrado do universo. Porque é daqui. Uma palavra que, quando pronunciada corretamente, te puxa instantaneamente para fora da mente
e te coloca exatamente onde você precisa estar. Aqui. Diga agora, mas diga como se você estivesse descobrindo onde está pela primeira vez na vida. Aqui. Como se fosse uma revelação. Aqui. Como se fosse um milagre. Estar exatamente onde você está. Está começando a entender por que essas palavras são mantidas em segredo? Porque elas funcionam. Imediatamente. Sem preparação, sem anos de prática, sem intermediários. Mas há um problema maior. Uma vez que você domina essas duas palavras, uma vez que você aprende a pronunciá-las com a intenção correta, você percebe algo perturbador sobre toda a indústria espiritual. Você percebe que 90% dos ensinamentos são desnecessários, que a maioria dos livros espirituais está apenas descrevendo estados que você pode acessar instantaneamente. A maioria dos mestres está apenas elaborando aquilo que pode ser experimentado agora, com duas palavras. Assim, aqui. Eu sei que isso te deixa desconfortável, porque se é tão simples, porque ninguém te ensinou antes, porque você passou anos buscando algo que estava sempre disponível. A resposta vai te incomodar profundamente. A simplicidade não gera dinheiro, porque se todos soubessem que a iluminação pode ser acessada com duas palavras, quem compraria o próximo livro espiritual? Quem frequentaria o próximo curso intensivo? Quem se inscreveria no próximo retiro espiritual? Mas existe uma terceira palavra, a mais poderosa de todas. A palavra que Eckhart Tolle aprendeu daquele mestre ancestral e prometeu nunca revelar. Eu quebrei essa promessa por você, porque acredito que você tem o direito de saber. A terceira palavra é vazio, mas não vazio como ausência. Vazio como potencial infinito. Vazio como espaço que contém todas as possibilidades. Essa palavra é perigosa, porque quando você a pronuncia corretamente, quando você realmente sente o que ela significa, você dissolve temporariamente o ego. Completamente. Por alguns segundos, você não existe como pessoa. Você existe como consciência pura. Por isso que os mestres hesitam em ensiná-la, porque nem todos estão preparados para essa dissolução temporária. Mas deixe-me te contar exatamente o que acontece quando você domina essa palavra. Quando você pronuncia vazio da forma correta, você não está pensando em ausência. Você está sentindo o espaço entre seus pensamentos, o espaço entre suas respirações, o espaço onde você existe antes de se tornar alguém. Os mestres ancestrais sabiam disso. Por séculos, eles usavam essa palavra como uma porta de entrada para o Satori, para o despertar súbito, mas eles a mantinham em segredo, porque sabiam que a mente ocidental interpretaria vazio como algo negativo, como depressão, como ausência de vida, quando na verdade é o oposto, é o potencial antes da manifestação. É você antes de se tornar os papéis que representa. E quando você consegue sentir isso, quando você consegue por alguns segundos experienciar ser esse vazio consciente, algo muda permanentemente dentro de você. Você nunca mais consegue acreditar completamente nas suas próprias histórias, porque você teve um gostinho de quem você é antes das histórias. E esse gostinho, esse breve reconhecimento, é mais transformador que anos de terapia ou meditação. Se você chegou até aqui, se você ouviu tudo o que eu disse até agora, você está pronto. Vazio. Pronuncie internamente e sinta como se você fosse o espaço onde tudo acontece. Vazio. Como se você fosse o silêncio entre os pensamentos. Vazio. Se você fosse a tela onde toda a experiência se projeta. Agora você entende por que essas palavras são proibidas? Porque elas te dão acesso direto àquilo que os mestres levam anos para explicar. Elas cortam todos os intermediários.
Elas provam que você sempre teve o poder. Mas há uma verdade ainda mais perturbadora por trás disso. A maioria dos próprios mestres espirituais não sabe dessas palavras. Sim, você ouviu certo. Eles passaram tanto tempo criando sistemas, filosofias e metodologias complexas que esqueceram das ferramentas simples que realmente funcionam. É como se eles tivessem construído castelos elaborados em torno de 3 pequenas chaves. E agora eles estão tão orgulhosos dos castelos que esqueceram para que servem as chaves. Eckhart Tolle é uma exceção. Ele sabe, através do sofrimento extremo, e talvez por isso ele entenda que nem todos estão prontos para pular direto para as chaves. Talvez ele realmente acredite que você precisa construir seu próprio castelo primeiro. Precisa passar pelos anos de preparação. Precisa merecer o acesso direto. Mas e se ele estiver errado? E se você não precisar de preparação? E se você já estiver pronto, mas ninguém teve coragem de testar? Porque aqui está o que a indústria espiritual não quer que você saiba. Eles nunca testaram o que acontece quando você ensina as ferramentas poderosas logo de cara. Eles assumiram que seria perigoso. Assumiram que as pessoas não conseguiriam lidar. Assumiram que a preparação é necessária. Mas ninguém nunca fez o experimento. Ninguém nunca pegou um grupo de pessoas normais e ensinou essas 3 palavras diretamente, sem anos de preparação prévia. Eu fiz esse experimento, informalmente, com amigos, com família, com pessoas que nunca haviam lido um livro espiritual na vida. E sabe o que descobri? Funcionou igual. Às vezes funcionou melhor. Porque eles não tinham conceitos espirituais complexos criando resistência. Eles não tinham expectativas sobre como a iluminação deveria ser. Eles simplesmente experimentaram as palavras. E as palavras funcionaram, como sempre funcionam. Quando pronunciadas corretamente. Você sempre foi capaz. Você só não sabia as palavras certas. Mas agora você sabe. Assim, aqui, vazio. 3 palavras que podem mudar sua vida espiritual para sempre. 3 palavras que os mestres preferem manter em segredo. 3 palavras que agora são suas. Porque uma vez que você experimenta o poder delas, uma vez que você sente na pele como elas funcionam, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será dependente de livros. Nunca mais será dependente de mestres. Nunca mais será dependente de ensinamentos externos. Porque você terá descoberto o segredo que todos eles sabem, mas que poucos têm coragem de ensinar diretamente. A iluminação não é um destino, é um reconhecimento. E esse reconhecimento pode acontecer agora, com 3 palavras. Assim, aqui, vazio. Mas deixe-me te contar algo que nenhum mestre vai te dizer. Essas palavras são apenas o começo. Elas abrem a porta, mas você ainda precisa atravessá-la. E do outro lado dessa porta, do outro lado existe um mundo onde você não precisa mais buscar, onde você não precisa mais procurar, onde você simplesmente é. A pergunta agora é: você tem coragem de atravessar? Você tem coragem de abandonar a segurança da busca espiritual e entrar na incerteza da realização? Porque uma vez que você cruza essa porta, uma vez que você para de buscar e começa a ser, não há manual de instruções. Não há próximo livro para ler. Não há próximo nível para alcançar. Há apenas você e a vida e o reconhecimento constante de que você sempre foi aquilo que estava procurando. Talvez seja por isso que os mestres mantêm essas palavras em segredo. Não para te controlar, mas para te proteger. Porque uma vez que você descobre que sempre teve o poder, uma vez que você percebe que nunca precisou de nada externo, você fica órfão espiritualmente. Você para de ser um buscador e se torna simplesmente você, sem histórias, sem identidade espiritual,
sem nada para perseguir. É uma liberdade aterrorizante. É uma liberdade que nem todos querem, porque é mais fácil ser um eterno buscador do que aceitar que você já chegou. É mais confortável acreditar que ainda falta algo do que reconhecer que você sempre foi completo. Mas agora você tem as 3 palavras, e a escolha é sua. Você pode usá-las para experimentar rapidamente aquilo que os livros tentam explicar, ou pode guardá-las como mais um conhecimento espiritual na sua coleção. A diferença entre essas duas escolhas, a diferença entre experimentar e apenas saber, é a diferença entre liberdade e prisão, entre realização e busca eterna, entre ser e fingir ser. Assim, aqui, vazio. 3 palavras, 3 chaves, 3 possibilidades de reconhecer agora aquilo que você sempre foi. Mas lembre-se do que eu disse no início. Uma vez que você pronuncia essas palavras corretamente, uma vez que você experimenta o poder delas, não há volta. Você não conseguirá mais fingir que não sabe. Você se tornará responsável pela sua própria liberdade. E essa responsabilidade é o preço da verdadeira espiritualidade. O preço de parar de buscar e começar a ser. Você está disposto a pagar esse preço? Porque se realmente estiver, então feche os olhos agora, respire fundo e pronuncie as 3 palavras como se fosse a primeira vez. Assim, aceite completamente este momento. Aqui, ancre-se no único lugar que existe, vazio. Dissolva-se no espaço infinito da consciência e perceba que você não está aprendendo nada novo. Você está apenas lembrando daquilo que sempre soube, lembrando daquilo que sempre foi, lembrando de casa. E talvez, apenas talvez, as palavras não sejam realmente proibidas. Talvez elas só estivessem esperando que você parasse de procurar lá fora, para poder ser encontradas aqui dentro, onde sempre estiveram, onde sempre estarão, esperando por você. Porque veja, toda vez que você pronuncia assim, você está dizendo sim para a vida. Toda vez que você sente aqui, você está chegando em casa. Toda vez que você experimenta vazio, você está tocando sua verdadeira natureza. E talvez os mestres não tenham escondido essas palavras para te controlar. Talvez eles as tenham escondido para te proteger, não da experiência, mas da responsabilidade que vem depois dela. Porque uma vez que você sabe que pode acessar paz, presença e clareza a qualquer momento, uma vez que você sabe que tem essas 3 chaves no bolso, você não pode mais usar a desculpa de que está perdido. Você não pode mais culpar as circunstâncias. Você não pode mais esperar que o mundo mude para você ser feliz. Porque você descobriu que a felicidade, a paz, tudo isso independe do mundo externo. Essa descoberta, essa simples descoberta, é simultaneamente a maior libertação e a maior responsabilidade que você pode receber. Por isso as palavras estavam escondidas, não porque você não merecia, mas porque talvez você ainda não estivesse pronto para ser completamente livre. Mas agora você tem as chaves. Use-as com sabedoria, use-as com amor. E lembre-se, elas só funcionam quando pronunciadas do coração, não da mente, do coração.